Nos últimos meses, uma pergunta começou a ecoar pelo mundo. Uma pergunta que aparece nas redes sociais, nos comentários de vídeos, nas conversas entre amigos e familiares. A pergunta é simples, mas ao mesmo tempo profundamente inquietante. Será que o fim dos tempos começou? Sempre que o mundo presencia conflitos envolvendo Israel, Irã e os Estados Unidos, muitas pessoas imediatamente lembram das profecias bíblicas. Alguns dizem que estamos vendo o início do Apocalipse. Outros acreditam que as profecias do livro de Apocalipse estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas antes de tirar qualquer conclusão, precisamos olhar com calma para aquilo que a própria Bíblia realmente ensina. Porque a Bíblia fala sobre guerras, ela fala sobre conflitos entre nações, ela fala sobre períodos de grande tensão na história da humanidade. Mas ela também nos ensina algo muito importante. Nem toda guerra significa o fim. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fez uma declaração que muitas vezes é mal compreendida. Ele disse: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim." Perceba essas palavras. Jesus sabia que conflitos entre nações fariam parte da história humana. Ele sabia que ao longo dos séculos haveria guerras, crises e momentos de medo. Mas ele deixou algo claro. Ouvir falar de guerras não significa que o fim chegou. Isso é extremamente importante, porque ao longo da história, muitas gerações acreditaram que estavam vivendo o fim do mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram. Naquele momento, muitos cristãos acreditaram que o Apocalipse havia começado. Mas algumas décadas depois, o mundo enfrentaria algo ainda pior: a devastadora Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito tão grande que envolveu dezenas de países. Cidades foram destruídas. Milhões de pessoas perderam suas vidas. E, novamente, muitos acreditaram que aquele era o fim dos tempos. Mas o mundo continuou. Décadas depois, outro período de medo tomou conta do planeta. A tensão entre grandes potências durante a Guerra Fria fez muitas pessoas acreditarem que uma guerra nuclear poderia destruir toda a humanidade. Era um medo constante, a ideia de que o mundo poderia acabar a qualquer momento. Mas, novamente, a história continuou. Agora voltamos ao presente. As tensões envolvendo Israel, Irã e os Estados Unidos reacendem esses mesmos questionamentos. Quando vemos notícias de ataques, ameaças militares ou alianças estratégicas, é natural que algumas pessoas pensem nas profecias bíblicas. Afinal, Israel ocupa um lugar importante nas Escrituras. Muitas das profecias bíblicas envolvem essa região do mundo. Por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 38, existe uma profecia que descreve uma grande coalizão de nações que se levantaria contra Israel. Essa passagem é frequentemente citada quando conflitos no Oriente Médio aparecem nas notícias. Mas existe algo muito importante que precisamos lembrar. Interpretar profecias bíblicas exige cuidado, exige humildade e exige reconhecer que muitas profecias possuem camadas de significado. Ao longo da história, várias pessoas tentaram prever exatamente quando e como os eventos do fim aconteceriam, e todas falharam, porque o próprio Jesus deixou isso claro. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, ele disse: "Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai." Ou seja, tentar apontar eventos específicos e dizer com certeza absoluta que eles representam o início do fim pode ser um erro. Isso não significa que devemos ignorar os sinais. A Bíblia também fala sobre vigilância. Ela nos convida a observar o mundo com atenção. Mas observar não significa viver dominado pelo medo. A fé cristã nunca foi baseada no pânico. Ela é baseada na esperança. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes que precisamos lembrar quando vemos conflitos no mundo. A história humana sempre foi marcada por guerras. Sempre houve disputas entre nações. Sempre houve momentos de grande tensão global. Mas também sempre houve momentos de reconstrução, momentos de paz, momentos de renovação. Deus continua conduzindo a história. Nada acontece fora da sua soberania. Isso não significa que os conflitos atuais não são sérios. Eles são.
Guerras trazem sofrimento. Elas afetam vidas reais, famílias reais, pessoas reais. Mas transformar cada conflito em um anúncio imediato do fim do mundo pode gerar apenas medo, e não fé. A verdadeira pergunta que a Bíblia nos convida a fazer não é: quando exatamente o mundo vai acabar? A pergunta é outra: estamos preparados espiritualmente para qualquer momento da história? Porque independentemente de quando o fim venha, a mensagem central da fé cristã permanece a mesma: viver com fé, viver com esperança, viver confiando em Deus. No livro de 2 Timóteo encontramos uma frase poderosa: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio. Essa palavra talvez seja uma das mais importantes para o nosso tempo. Equilíbrio para observar o mundo sem desespero. Equilíbrio para reconhecer os desafios da história. Equilíbrio para manter a fé mesmo quando as notícias parecem assustadoras. Talvez o fim dos tempos ainda não tenha começado. Talvez estejamos apenas vivendo mais um capítulo complexo da história humana. Mas uma coisa continua verdadeira: Deus permanece no controle. E enquanto houver fé, esperança e pessoas buscando a verdade, sempre haverá luz, mesmo em tempos de incerteza,